Paz, tudo bem com vocês? Aqui estou mais uma tarde abençoada, né? Para trazer algo que Deus, ultimamente, Ele tem tocado no meu coração. E hoje, para a meditação de vocês, né? Eu vou deixar aqui Daniel, né? Uma passagem muito linda da Bíblia, né? Daniel 6:10, né? E a palavra do Senhor fala assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinasse o edito pela qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? É uma passagem muito linda, né? Todo mundo conhece essa passagem, né? A qual o rei ali queria fazer um decreto, né? Para que ninguém adorasse ao outro Deus, a não ser eles mesmos, né? Eles queriam adoração só para ele, né? Mas mesmo assim, o Daniel, ele não desistiu. Ele não desistiu de orar ao Senhor, ele não desistiu do seu propósito. E ele continuou a sua oração, né? Veremos, né, em outras partes, né, a perseguição a Daniel, né? No capítulo 9 a gente vê em diante, né? Os presidentes, né, governadores foram ao rei Dário, né? E pediram que assinasse um decreto, né? E no versículo 6 a gente vê: a partir de então, todas as pessoas consideraram o rei Dário como um Deus, né? E a orar somente a ele por 30 dias, né? Como já foi lido. Quem não obedecer seria lançado numa cova para os leões. O decreto foi assinado, né? E dali em diante todos teriam que obedecer. A reação de Daniel foi orar. Ele não reclamou. Ele não ficou chateado, não. Quando ele soube, a reação dele foi orar, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Porque Daniel orava em sua janela, olhando para Jerusalém. No quarto do Daniel tinha uma janela, e ele dava direto a Jerusalém. Você imagina o privilégio que Daniel tinha em orar ao Senhor. Sejam prósperos os que te amam. Amém? Irmãos, o exemplo de Daniel é tão lindo, mas tão lindo, né? Daniel, ele não teve medo. Daniel, ele não teve vergonha. O Daniel, ele teve disciplina, constância e perseverança, né? O livramento de Daniel, de Deus para Daniel, veremos aí no versículo 11 ao 27, né? Daniel é levado perante o rei Dário. Eles vigiaram Daniel e pela janela o viram orando. O rei Dário não conseguiu comer e nem dormir naquela noite. Irmãos, eu estou pulando as etapas, né? O rei Dário, ele prendeu o Daniel por o Daniel estar orando ao Senhor. Mas Daniel, como foi dito aqui, Daniel, ele não teve medo. Ele não teve vergonha. Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. E ali, quem visse o Daniel orando, ia direto contar para o rei Dário. E hoje não é diferente em nossas vidas. Existe gente de plantão olhando o que você faz e o que você deixa de fazer.
Existe gente de plantão olhando o que você faz de errado para te apontar. Naquela época não era diferente, não. E foram correndo contar para o rei Dário que Daniel estava orando. Imediatamente pegaram Daniel, né, e jogaram Daniel na cova dos leões. Né? Eles ficavam ali vigiando Daniel, o que ele fazia. Mas o Senhor, os planos que Deus tinha na vida de Daniel, conseguiram jogar ele na cova dos leões. Todo mundo conhece a história. Mas o mais interessante é que o rei Dário, ele não conseguiu dormir. Ele não conseguiu ficar sossegado pelo ato que ele fez. Ali já era Deus incomodando o coração do rei Dário. Existe hoje muitas pessoas que às vezes podem até fazer o mal para você. Que às vezes podem até levantar calúnia contra você. Mas Deus, se Ele ainda não incomodou, Ele vai incomodar. Porque Deus é Deus. Eu costumo dizer que Deus, Ele é fiel em seus propósitos. Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu em nossas vidas. Todas essas pessoas, todos esses irmãos, eu diria assim, nossos irmãos da Bíblia, todos eles passaram por uma dificuldade. Todos eles passaram por luta. O Moisés, se ele não tivesse passado pela dificuldade que ele passou, ele não teria, Deus não teria capacitado ele para guiar um povo. Né? E veremos que, quando Daniel foi jogado nas covas do leão, eu imagino que ele estava muito tranquilo, porque ele sabia que nada acontecia com ele, nada. Né? Imagino que ele falava, não, se eu estou orando aqui 3 vezes ao dia, lá eu vou conseguir orar o tempo inteiro. Né? E ele tinha o fervor no coração dele. Né? Mas os leões tiveram que dormir sem comer. Né? Deus está falando nessa tarde para você que os demônios, ele vai fugir de você. Ele não vai conseguir fazer mal para você, não. Porque Deus, Ele é fiel em nossas vidas. Né? Os leões, eles foram dormir com fome, porque o rei jogou Daniel lá na cova dos leões, né? E a gente vê pela história que ele se arrependeu. Né? Mas o Deus cuidou do Daniel. E os leões foram dormir sem comer. Os leões jejuaram junto com Daniel. É lindo, né? É linda essa passagem, né? No Salmo 34 e o versículo 7, o anjo do Senhor acampava ao redor de Daniel. E hoje não é diferente, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, né? Aqueles que os temem e os livrem, né? Pela manhã bem cedo, o rei Dário vai à porta da cova, né? Achando que Daniel tinha sido comido pelos leões. E ali, quando ele chega lá, ele grita, Daniel, Daniel, Daniel. Né? Imagina a fúria, ele já passou a noite furioso porque Deus não deixou ele descansar. Né? Até os seus músicos ele dispensou. Né? Daniel responde ao rei Dário no versículo 21. Né? O rei Dário manda jogar os inimigos de Daniel na cova. Porque ele sabia que o Deus de Daniel era imbatível. E todos os acusadores de Daniel foram jogados na cova. Você vê que lindo que Deus faz em nossas vidas, né? O rei Dário desfaz o artigo, decreto, e ordena que o Deus de Daniel seja louvado, né? No versículo 25 e 27. Né? A conclusão, né, de tudo isso que todo mundo conhece a história, né? Viva em oração. Né? Não espere cair na cova para orar. Não espere cair numa enfermidade para orar. Não espere o teu inimigo falar de você, levantar calúnia contra você, sem antes você orar. Em todo tempo ore ao Senhor. Eu sempre tenho dito, em todo tempo ore ao Senhor.
Porque Deus, Ele é fiel em nossas vidas. Às vezes não vemos Deus trabalhar, mas Deus, quando Ele está em silêncio, Ele trabalha ao nosso favor. E que nessa tarde Deus possa abençoar nossas vidas e que derrame bênçãos do céu sobre as nossas vidas. Assim como Deus derramou sobre Daniel, assim como Daniel entrou na cova dos leões e Deus fez os leões jejuar por causa dele.